Veja, existe algo fundamental que muda completamente a forma como você entende a criação da sua realidade. A confiança nunca falta. Ela sempre esteve aí. O que Bashar faz, e isso é genial, é virar definições antigas de cabeça para baixo. As pessoas dizem, eu não confio, eu não tenho autoconfiança. Mas isso simplesmente não existe. Porque no exato momento em que alguém diz eu não tenho confiança, essa pessoa está confiante dessa crença. Percebe o paradoxo? Você não deixou de confiar. Você apenas confiou no lugar errado. Então não se trata de aprender a confiar. Não se trata de aprender a ser confiante. A pergunta real é, em que você está colocando sua confiança agora? Porque isso, exatamente isso, é o que você vai experimentar como realidade. A confiança é automática. O controle é automático. Mesmo quando você se sente fora de controle, você está, na verdade, controlando essa experiência. Por isso Bashar diz algo tão desconcertante quanto libertador. Você nunca esteve sem poder. Você nunca esteve sem confiança. Você nunca esteve sem controle. O único aprendizado aqui é redirecionar. Colocar sua confiança, seu foco e sua identidade naquilo que você prefere, e não naquilo que você teme. E por que fazemos o contrário? Porque fomos ensinados a acreditar que precisávamos fazer isso. Crenças herdadas. Crenças aprendidas. Crenças que nunca foram realmente nossas. E aqui entra o grande desafio da humanidade, e talvez o seu, neste exato momento. Você consegue olhar para suas crenças? Consegue identificar quais não estão alinhadas com quem você realmente é como alma? E consegue soltá-las, mesmo sem saber ainda quem você será sem elas? Porque a alma não vibra medo. A alma não vibra escassez. A alma não vibra indignidade. Essas frequências são aprendidas, não são naturais. A Terra, como Bashar explica, é uma escola. Uma escola intensa. Uma escola de formatura. Um lugar onde as almas vêm aprender a transformar limitação em liberdade, medo em consciência, escuridão em clareza. E a criação não se expande porque a realidade muda. Ela se expande porque nós mudamos nossa relação com a realidade. Nossa percepção. Nossa resposta. Nossa experiência. É por isso que Bashar é tão claro. Não é o que acontece que define sua vida. É o que você faz com o que acontece. Você pode reagir e criar repetição. Ou pode responder e criar evolução. Responder não é fingir que algo negativo é positivo. É reconhecer o que aconteceu sem permitir que isso defina quem você é. Quando você permanece em um estado positivo, ou ao menos neutro e consciente, você extrai a lição. E quando a lição é extraída, a experiência não precisa mais continuar. Aquilo que não ensina, se repete. Aquilo que ensina, se dissolve. Esse é o verdadeiro poder. Não está na situação. Está em você. E é exatamente assim que Bashar ensina. Sem agenda. Sem imposição. Sem dogma. Ele diz: eu compartilho a informação. O que você faz com ela é escolha sua. Porque ninguém vive a sua vida por você. Mas você pode escolher viver conscientemente. E quando você entende o mecanismo da criação, como um manual de instruções da realidade, você para de lutar contra o sistema. E começa a usá-lo a seu favor. E é exatamente isso que os próximos passos vão revelar. Se a confiança nunca faltou. Se o poder sempre esteve aí. Então a única pergunta que resta é: como você vai usar isso agora? Você nunca deixou de confiar. Essa é a primeira quebra de ilusão. A confiança não é algo que aparece ou desaparece, ela é um mecanismo automático da consciência. Sempre que você olha para a realidade e assume que algo é verdadeiro, você está confiando nessa interpretação. Quando alguém diz eu não tenho confiança, o que essa pessoa realmente está dizendo é: eu confio profundamente na ideia de que não tenho confiança. Percebe o paradoxo? A confiança nunca faltou. Ela apenas foi colocada em uma narrativa que produz limitação.
Bashar é muito claro aqui: não existe falta de poder, não existe falta de controle e não existe falta de confiança. O que existe é direcionamento inconsciente. E o universo não julga esse direcionamento, ele apenas responde. Se você confia que vai dar errado, o universo confirma. Se você confia que não é suficiente, o universo ecoa. Não porque ele quer te punir, mas porque ele respeita sua soberania criativa. Por isso seus resultados não mentem. Eles revelam exatamente no que você está confiando, não no que você diz querer. A realidade é um espelho fiel, nunca um inimigo. Então a pergunta real deste primeiro passo não é como eu ganho confiança, mas sim: onde estou colocando minha confiança agora? Porque é isso que está criando a minha experiência. O segundo passo aprofunda o primeiro. Se você sempre confia em algo, a realidade não reage aos eventos, ela reage à interpretação confiada que você dá a eles. Reagir é automático, condicionado, inconsciente. Responder é consciente, presente, criativo. E essa diferença muda completamente a linha do tempo que você acessa. Quando você reage, você repete. Quando você responde, você evolui. Porque a resposta contém escolha, e a escolha reorganiza a realidade. Bashar explica que nada tem poder sobre você sem a sua permissão vibracional. O evento só atravessa você se houver ressonância. Caso contrário, ele passa e se dissolve. É por isso que duas pessoas vivem o mesmo fato e criam destinos completamente diferentes. Não foi o evento. Foi o significado confiado ao evento. Então observe: sempre que algo acontece e você se contrai, você está confiando que aquilo define você. Mas quando você permanece presente, curioso e consciente, você retoma o comando da criação. E a pergunta que abre esse portal é simples, mas poderosa: que significado eu estou dando a isso agora? Porque essa resposta decide o próximo capítulo da sua realidade. Se você sempre confia em algo, e se a realidade responde à sua interpretação, então o terceiro passo é inevitável: examinar suas crenças. Muitas das crenças que comandam sua vida não foram escolhidas por você. Elas foram aprendidas, herdadas, absorvidas, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Mas aqui vem a chave que Bashar entrega. A alma não vibra medo, escassez ou indignidade. Se uma crença gera contração, ela não é sua, ela é condicionamento. Por isso a pergunta central de Bashar não é: isso é verdade, mas sim: isso é verdade para quem eu realmente sou? Essa pergunta dissolve ilusões instantaneamente. Quando você abandona uma crença desalinhada, não é a realidade que colapsa, é a ilusão. E o medo que surge não é perda, é desidentificação. A maioria das pessoas não tem medo de falhar. Tem medo de descobrir quem seria sem suas limitações conhecidas. Mas quando você solta uma crença que não é sua, algo extraordinário acontece. Sua energia retorna. E com ela, a clareza, a criatividade e a sincronicidade. Aqui Bashar redefine um dos conceitos mais distorcidos da humanidade. Abundância não é dinheiro. Dinheiro é apenas uma das formas possíveis da abundância se expressar. Abundância é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, com o que está disponível. É fluxo. É resposta. É inteligência em movimento. Quando você confia que só existe um caminho, normalmente o dinheiro, você limita o campo de possibilidades. Mas quando você confia na abundância como capacidade, a realidade começa a cooperar de formas inesperadas. Bashar conta histórias simples. A pessoa que não tinha dinheiro para a câmera, mas encontrou alguém que emprestou. O fotógrafo que não tinha recursos, mas teve acesso, ajuda, oportunidade. Sincronicidade também é abundância. Ajuda inesperada é abundância. Ideias, conexões, timing perfeito, tudo isso é abundância em ação. Quando você redefine abundância, você sai do modo sobrevivência e entra no modo cooperação com a realidade. E o universo responde rapidamente a essa mudança de confiança. Então a pergunta não é quanto dinheiro eu tenho, mas sim: eu confio que a realidade pode me apoiar de múltiplas formas?
O último passo amarra todos os anteriores. Visualizar não é exigir. Imaginar não é controlar. A mente física tenta decidir o como. A alma percebe possibilidades infinitamente maiores. Quando você visualiza para controlar, você cria resistência. Quando você imagina para sentir, você cria alinhamento vibracional. Bashar resume isso em uma frase poderosa: isso, ou algo melhor. Essa frase remove o apego e preserva a intenção. O objetivo da visualização não é forçar um resultado, mas gerar o estado interno correspondente à experiência desejada. E esse estado é o verdadeiro sinal enviado à realidade. Quando você solta o controle, a sincronicidade ganha espaço. Quando você para de insistir, você começa a permitir. E é aqui que tudo se fecha. Você nunca esteve sem poder, sem confiança ou sem controle. Você apenas estava usando tudo isso para sustentar uma história menor. Agora, você pode escolher diferente. Depois de compreender que você sempre confia em algo, que a realidade responde à sua interpretação, que crenças moldam energia, que abundância é capacidade e que imaginar é sentir, surge uma conclusão inevitável. A realidade não é sólida, ela é responsiva. Bashar descreve a experiência física como um sonho lúcido altamente estável. Um ambiente consensual onde a consciência finge limites para poder se experimentar com profundidade. Tempo, espaço e causalidade não são leis absolutas, são acordos perceptivos. Eles se mantêm enquanto você acredita neles da mesma forma que se mantém dentro de um sonho comum, até que você desperta. É por isso que sincronicidades parecem impossíveis. Elas não quebram a realidade, apenas quebram a expectativa limitada sobre como a realidade deveria funcionar. Quando você solta a resistência, a realidade dobra. Não porque você a forçou, mas porque deixou de bloqueá-la com controle excessivo e crenças rígidas. Bashar relata situações onde caminhos aparecem, pessoas surgem, soluções improváveis se alinham, não como um milagre, mas como estado natural quando não há interferência do medo. E então surge a pergunta que muda tudo. E se você não estivesse tentando controlar um mundo externo, mas aprendendo a navegar um sonho consciente? Se a realidade é um sonho lúcido, surge outra revelação ainda mais profunda. Não existe separação real. A separação é uma ferramenta. Um filtro perceptivo criado para que o todo pudesse se experimentar a partir de infinitos pontos de vista. Bashar chama isso de o jogo da consciência. Um se fragmenta não por estar quebrado, mas por desejar se conhecer. Cada pessoa que você encontra é um reflexo. Às vezes um espelho suave. Às vezes um espelho desconfortável. Mas sempre um espelho. A diferença cria experiência. A experiência cria expansão. E a expansão é o propósito do jogo. Quando você entende isso, a culpa se dissolve. A comparação perde força. O julgamento cai por terra. E então você percebe. Você não está aqui para se tornar algo. Você está aqui para se lembrar do que sempre foi, fingindo ser limitado por alguns instantes. Depois de tudo isso, uma verdade permanece clara. Você nunca perdeu o poder. Nunca houve um momento em que você esteve desconectado da criação. Você nunca esteve sem confiança. Você apenas confiou, repetidamente, em ideias que não eram compatíveis com quem você realmente é. Os 5 passos de Bashar não são técnicas para mudar o mundo. São lembretes para parar de lutar contra a própria natureza criativa. Nada aqui exige esforço excessivo. Exige apenas honestidade vibracional, clareza e permissão. A única escolha real que você faz, a cada instante, é simples. Onde você coloca sua fé, seu foco e sua identidade. E aqui fica o convite final, não como instrução, mas como observação consciente. Observe no que você está confiando hoje, e veja sua realidade responder. Porque no momento em que você escolhe com consciência, o sonho se torna lúcido. A separação perde sentido. E você percebe que nunca esteve tentando criar uma nova realidade. Apenas aprendendo a lembrar quem estava sonhando.